Pessoal, continuando aqui o nosso módulo, né, de SAM avançado. Inclusive a parte, né, de barramento eu vou deixar para um próximo módulo, tá? Zoneamento ou zoning. A técnica do zoneamento consiste em dividir a SAM em zonas, isto é, definir grupos de dispositivos que se enxergam. Então eu consigo, né, pegar e colocar, é como se fosse, né, uma VLAN, tá? Eu defini espaços onde determinados equipamentos se enxergam e fora daquele espaço, equipamentos de fora não enxergam quem está dentro. Como as necessidades de espaço em disco de redundância podem ser diferentes entre os membros de uma SAN, o zoneamento permite alocar o storage de forma mais adequada para cada host. Então eu consigo fazer separações, tá, de acordo, né, com a capacidade, né, dos storages. A utilização de WWN, né, World Wide Name, ou WWID, World Wide Identifier, dos hosts, é a maneira mais comum de definição de uma zona. Eu fazer por meio, né, desse identificador, tá? Então aqui, né, um zoneamento, tá? Um zoneamento envolvendo esse computador aqui, né? Aqui uma parte, né, desse Fiber Channel, né, esse Fiber Channel de SAN, né, um switch Fiber Channel. E essa parte aqui do storage eu posso definir como zona 1 e aqui essa zona 2. Então a zona 1 não enxerga a zona 2, tá? Beleza? Isso aqui é o conceito de zona, tá? E aí eu não consigo enxergar o outro e aí eu consigo, né, trabalhar melhor, por exemplo, capacidades diferentes, tá? De storage. Né, é mais all flash, o outro é de HD, o outro, né, tem um HD mais rápido, tá? Isso aí trabalharia essa parte, tá bom? Essa técnica limita a comunicação a apenas os dispositivos da mesma zona, ou seja, quem está dentro da mesma zona se enxerga, quem está fora não se enxerga. Esse zoneamento é feito no switch, né? Aí uma porta ou nó pode ser membro de mais de uma zona, tá? Assim, aí nesse caso, né, um membro, né, do nó, tá? O nó poderia ser membro de mais de uma zona, tá? A função zoning utilizada em SAN pode ser categorizada em três tipos, né? Por porta, né? Por aquele identify, né, que é o mais comum que a gente viu, ou um mix, né, entre os dois, tá? Multipath, técnica utilizada em rede de armazenamento de dados SAN para maximizar a disponibilidade e a capacidade de gerenciamento de evidências, né? Permite que vários caminhos físicos diferentes ou rotas de comunicação sejam utilizados para acessar os dispositivos de armazenamento em uma rede SAN, aumentando assim a resiliência da rede. Ele está fazendo, né, vamos ver aqui na figura, ó, o que ele está fazendo. A gente vai já ver o que é a HBA, tá? Tá fazendo caminhos diferentes, né? Um switch 1 aqui, um switch 2 aqui, uma controladora. Tem caminhos, né, redundantes. Com isso ele pode aumentar aqui o throughput, né? Além do que, se um caminho cai, o outro caminho continua funcionando, tá? É a mesma... A filosofia, pessoal, é muito parecida com a filosofia de LAN. Às vezes eu vejo até professor juntando as duas, mas eu não gosto de fazer isso, né? Porque apesar da filosofia ser a mesma, né, tudo aqui em SAN é mais complexo, tá? Quanto que lá, né, na internet a gente dá uns comandos, né, a coisa é mais automática, né? Não que grandes fabricantes não tenham automatismo na parte de SAN, mas aqui é tudo mais complexo, tá? E comandos diferentes, estruturas diferentes, arquiteturas diferentes, tá? Apesar da filosofia ser a mesma. O que a gente está construindo aqui? Caminhos, né, paralelos sem loop, né? Vamos dizer assim, lógico. Sem loop lógico, não lógico de lógica, né? Loop lógico do ponto de vista da camada, tá? E aí eu tenho caminhos que aumentam a resiliência, né? Isso é chamado de multipathing, tá? O objetivo é garantir que, mesmo que um caminho seja danificado ou interrompido, o sistema continuará a operar sem interrupção. Por óbvio, né? Isso aumenta a confiabilidade e a disponibilidade desses sistemas de armazenamento crítico para o negócio e assegurar um melhor aproveitamento dos recursos de armazenamento disponíveis. Padrão, né? Um caminho múltiplo, tá? Walter, você já viu um multipath em questão? Pessoal, não lembro, tá? Multipath, se tiver caído, cai uma vez, tá? Mas vem sempre, né, em alguns editais nessa parte de storage, tá? Sempre vem listado lá, mas agora você já sabe o que é. Até por causa da etimologia da palavra, né? Path em caminho, múltiplo caminho, tá? Uma versão muito parecida ali com também a filosofia de VLAN, né? Tecnologia que permite a criação de armazenamento compartilhado distribuído entre servidores virtualizados.
A versão é uma solução de armazenamento definida por software, que utiliza recursos de armazenamento local em servidores físicos para criar um pool de armazenamento compartilhado. Então, o que eu faço? Eu pego, né, o armazenamento físico, né, e eu consigo criar, né, VSANs, né, ou seja, eu enxergar, ou a máquina virtual enxergar, né, aquele conjunto que foi definido, tá? É como se fosse um storage único, né? Eu consigo, inclusive, separar, né, porções, né, de VSAN para integrar a determinadas máquinas. Tá? Então é muito parecido, né, se você for imaginar, com o conceito, né, de VLAN. Né? Eu fazer essa definição da SAN via lógica. Né? Aí eu abstraindo a parte física, né, do storage. Tá? Isso permite que máquinas virtuais acessem o armazenamento diretamente, ou seja, ele enxerga direto, né, o storage, tá? Esse storage vSAN, né, que roda, né, sobre a estrutura física, né, sem precisar de uma estrutura de armazenamento externo. Solução escalável e altamente disponível que ajuda a reduzir custos de armazenamento e simplificar a gestão de infraestrutura de virtualização. Quando ele fala aqui infraestrutura de armazenamento externa, pessoal, não é que não tem que ter algo fora, né? Sim, mas os recursos que ele tem para acessar ficam dentro da máquina virtual, tá? A máquina virtual ela enxerga direto como se ela tivesse uma storage disponível para ela, não precisando, né, ter acesso, né, ao sistema host para poder executar esse tipo de tarefa, tá? LAN, lógica Unit Number, é um número lógico atribuído a um dispositivo de armazenamento em uma rede de armazenamento SAN. É o identificador, tá? Isso permite que várias máquinas acessem o mesmo dispositivo de armazenamento, aí, sem estar, acho que está faltando esse, estar conectada fisicamente umas às outras, tá? Então, depois eu conserto ali o sem estar conectado fisicamente comigo. Então, é o número, né, de identificação, tá, de uma porção de storage. Tá? Então, aqui, ó, eu posso pegar uma porção e identificar isso aqui através de um número, né, de identificação chamado, tá, de LAN. Beleza? Fabric. Fabric, esse nome Fabric, né, que lembra fábrica, na realidade é uma malha. Tá? É uma malha intrincada, por exemplo, de switches, né? Então, essa parte interna, eu já vi também assim, a arquitetura, né? Você tem a arquitetura loop, né? A arquitetura ponta a ponta, e chamar a Fabric como arquitetura malha. Mas eu também vi, e eu escolhi essa abordagem, que Fabric seria, né, a hierarquia de 3 camadas, né? Ou seja, eu vou já mostrar na figura, tá? Mas vamos esgotar isso aqui, eu já mostro na figura, né? Uma SAN é configurada em várias zonas. Essas zonas incluem zonas de host, zonas de sistema e zonas de disco. Já está aqui, ó, a arquitetura. A malhação é composta pelos dispositivos que conectam essas zonas, permitindo um ambiente, né, de conexão de qualquer dispositivo de armazenamento. Isso inclui vários switches, roteadores, né, Fiber Channel. Então, esse conjunto no meio, né, formado por ativos de rede, que eu digo, né, arquivo de comunicação, mais os seus cabos, né, isso daí é chamado de Fabric. Vai ficar mais claro aqui na figura. Então, aqui, pessoal, eu tenho, né, a camada host, né, ó, camada host aqui de um lado. E aqui eu tenho a camada de storage do outro lado. Aqui um storage em disco, né, e aqui é um storage em fita, tá? Esse conjuntão aqui, ó, né, de dispositivo de interconexão e seus respectivos cabos, a gente vai chamar isso, né, de Fabric, né, ou seja, camada, né, de malha. Então, isso aqui é um termo também muito usado, né, nos data centers, né, a Fabric, né, você ter isso aqui, essa camada como um componente, né, claro que não é um componente em si, né, mas enxergá-lo como um componente, tá, de modo a ter um gerenciamento melhor dessa data center, né, porque a data center também ele fornece storage, né. Então, isso daqui, ó, esse conjuntinho aqui, né, ó, é chamado de Fabric, tá? Não é tudo, pessoal, é só essa camada. Você divide em 3 camadas, é host, a storage lá embaixo, quem interconecta duas? A camada Fabric, que nada mais é do que uma malha formada por dispositivos de interconexão e seus cabeamentos, né, formando uma malha resiliente, né, com vários caminhos, tá?
Então, uma malha SAN ou Fabric, né, pode conter 239 domínios, expandindo para mais de 15 milhões de conexões em única malha. Depende aí, né, do seu poder de fogo, tá? Os meus dispositivos em uma malha determina qual nível da tecnologia, da topologia SAN pode ser implementado. Quanto mais complexa e resiliente for a topologia SAN, maior será a malha necessária para suportá-la. Ou seja, quanto mais dispositivos, né, botar 3 dispositivos, né, Fiber Channel, né, 4, isso vai se tornando cada vez mais intrincado. Eu poderia fazer também um paralelo com a camada core, né, da arquitetura Ler Cisco lá de 3 camadas. Né. A camada core, né, tem aqueles switches core, né, e aí eu posso ter 2 switches core, posso ter 3 switches core, depende, né, da criticidade da operação. Tá? Aqui também é o coração, né, da SAN, de interconexão. E aí, quanto mais dispositivos, né, quanto mais intricado, mais caro é, mas mais resiliente, né, ele consegue também dar um maior throughput, tá? Beleza? Fabric, pessoal, é a malha, tá? Formada por dispositivos de interconexão e seus respectivos cabos, beleza? O HBA, pessoal, só lendo aqui, né? Adaptador que se instala dentro dos servidores para conectar o bus interno da máquina à rede Fiber Channel, implementada por uma SAN e de modo, né, permitir acessar os recursos de storage e backups que se compartilham na rede de armazenamento. O HBA administra a transferência de informação entre canais a fim de reduzir ao mínimo o impacto na performance do processador host, pois executa automaticamente muitas das funções de interface de baixo nível utilizando o mínimo do processador. Então, ele é, transportando para a filosofia da LAN, seria a nossa NIC, né? Só que aqui ele é chamado de Host Bus Adapter. Eu insiro ele dentro, né, de um equipamento, que pode ser um servidor, tá? No equipamento de interconexão, que já vem lá nele. Esse aqui, o HBA, é a placa que eu coloco para que o servidor se conecte com a rede SAN. E, obviamente, ela vem, né, com hardware embarcado de processamento para que as atividades, né, sejam feitas pela própria placa e não pelo processador central, desonerando o processador da máquina. Tá? É muito parecido, por exemplo, com a placa gráfica. Né? Eu poderia estar rodando, né, com a placa integrada, que se chama, né, ou seja, puxando, né, processamento para rodar aplicações gráficas, mas aí eu diminuo a performance da máquina. Tá? O que eu posso fazer também? Comprar, né, uma placa independente, né, e ela vai ajudar a máquina a... Às vezes ela tem até alimentação, né, exclusiva, né, para que o processador da máquina seja poupado e aquela atividade, né, específica seja feita pela placa que eu comprei. Assim é a HBA, tá? Então eu vou ter, ó, a HBA aqui, ó, bem aqui, ó, aquele chamando de Fabric, né? Ó, Fabric aqui é a camada, né? Aí aqui eu tenho um servidor, aqui no caso um AIX, eu tenho 2 portas HBA, tá? Então tá aqui, ó, 2 interfaces HBA e eu vou utilizar essa interface, né, Fiber Channel, no caso, ó, FC, para comunicar com esses dispositivos Fiber Channel. Ela nativamente não é Fiber Channel. E aí eu vou até a camada de storage aqui embaixo, tá? Beleza? Então, esse aqui é a HBA, tá? A porta de entrada, né, de dispositivos que não são do storage em si, né? Para que ele tenha uma interface, por exemplo, com a minha rede SAN, tá? VTL, tá? Virtual Type Library. Ou seja, a Type Library é a nossa, né, biblioteca, né, de fitas, tá? Só que a Virtual Type Library, o que ela faz? Ela emula a unidade de fita. Ela não é uma unidade de fita em si, tá? Pode ser uma unidade de disco, por exemplo, mas ela simula como se fosse uma unidade de fita, tá? Às vezes até na posição intermediária, para depois pegar esses dados e jogar, enfim, para a fita em si. Então, mas ela se apresenta como se fosse, tá, uma unidade de fita para o equipamento de storage, né, e ele vai tentar escrever como se fosse uma unidade de fita lá. Então vamos lá olhar aqui. Ó. As VTLs costumam conseguir armazenar várias versões de backup, muito superior à capacidade de disco, graças à compactação extrema. Então ele fala uma compactação extrema e deduplicação. Mas uma vez de duplicação está lá na parte de backup. Os dados de backup tendem a ser repetidos no dia a dia, o que permite que esses storage armazenem apenas uma cópia desses dados, utilizando um novo espaço para dados novos. Então vamos ver aqui uma figurinha. Ó. Então aqui
né? Aqui está a nossa LANzinha, ó. Tá aqui. Aqui, ó, o nosso servidor de backup, tá? E aí eu vou jogar aqui para a minha VTL, né? Que vai se apresentar como uma unidade de fita, ó, ela emulando aqui, ó, tá vendo? Ela emulando a unidade de fita, mas que no fim, né, são porções aqui, algumas LUNs, né, que podem ser, por exemplo, de disco, né? Não seria fita em si, por isso que ela é uma virtual, tá? Replicação nada mais é, né, do que você pegar uma porção de um canto e jogar para o outro. Essa replicação ela pode ser uma replicação síncrona, quando eles estão normalmente com um link dedicado, ou seja, eu tenho velocidade garantida ali, é possível replicar de forma síncrona, ou seja, armazenar em dois lugares diferentes com quilômetros de distância, mas como eu tenho um link dedicado, não tem latência e eu consigo replicar, né, paralelamente. Em alguns casos, né, que eu não tenho essa garantia, tá? Principalmente em outro lado do planeta, como ele coloca, eu vou sofrer, né? Eu não consigo ter um link dedicado, né, do outro lado do planeta, né? Eu não consigo imaginar, não sei, aplicações militares, né? Enormes empresas que compram um cabo submarino, mas isso é uma realidade que não faz parte aí da maioria das empresas, né? Ela vai ter a latência, né, da própria comunicação, tá? Seja via satélite, não sei qual de dispositivo ele vai utilizar. Só sei que vai ter latência do outro lado do planeta. E aí, nessa replicação passa a ser assíncrona. Então eu posso ter uma replicação síncrona, gravando em vários cantos ao mesmo tempo, como eu posso ter uma replicação assíncrona. Mas por que isso é importante, Walter? Porque assim, à medida que você vai escrevendo, pessoal, novos dados vão chegando, né? E aí tem que ter um tratamento disso, tá? Para que a replicação seja completa, né? Então essa latência ela acaba dando uma certa dificuldade, tá? Aqui eu tenho o dispositivo primário e eu só replico esse dispositivo, beleza? E agora a gente vai começar, né, no próximo item, as questões sobre os conceitos vistos até agora, tá? Beleza? Peguei aí tudo que eu vi de conceito sobre essa parte, tirando, né, a parte de barramento que eu vou falar depois, né, de interconexões, mas a parte que trata, né, de SAN no modo avançado, eu coloquei tudinho aqui. Na próxima aula a gente volta com as questões, beleza? Um abraço, até logo.